A Revolução Industrial na Inglaterra. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Então, gente, aqui é professor Léo, estou disponível para mais uma aula de administração e gestão de processos. Eu iniciei a aula de hoje com um pequeno trecho desse documentário, tá bom, gente? Com um objetivo muito claro, viu, gente? De que vocês possam utilizar esse material como referência para entender mais ou menos o contexto em que a Revolução Industrial aconteceu, né, dentro da Inglaterra, né, em comparação com outros países, tá, da própria Europa, no sentido de que as primeiras teorias da administração foram colocadas exatamente nesse contexto, tá? Então eu estou colocando para vocês aqui esse material bacana, de modo a que vocês possam consultar, né, para pesquisas, né? Eu gostaria que a gente iniciasse a audiência em relação a esse documentário, no sentido de que você pode, na verdade, entrar mais no contexto do assunto que a gente está trabalhando, tá? É claro que o assunto da nossa aula de hoje vai avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar de assuntos complementares ao assunto da aula passada, mas a gente já vai começar a compartilhar algumas atividades práticas por meio de softwares online de construção de gráficos administrativos que você pode ter, tá? Eu vou mostrar já para vocês. Eu gostaria, antes disso, tá, que vocês acompanhassem um pouquinho mais do que está sendo apresentado aqui, para que a gente tenha mais curiosidade sobre o assunto da Revolução Industrial, apesar de alguns professores de vocês na escola já tenham trabalhado isso com mais também, né, anteriormente, ok? Em todas as casas encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo. Sim, mestre. Venha cá. Como vocês podem observar, aqui o que está em questão é a tentativa de mostrar como é que a indústria surgiu na Inglaterra, né? Só que antes da indústria surgir na Inglaterra, existiam vários processos de trabalho, né, anteriores, que foram sendo ultrapassados aos poucos. E esses métodos de trabalho que foram sendo ultrapassados aos poucos eram, por exemplo, a manufatura, o trabalho específico com a terra, né? O que a gente tem que entender é que depois, com o surgimento da indústria, toda a agricultura e a manufatura foram reestruturadas, né,
quando a indústria surge, não só as condições de trabalho mudam, né? Mas o contexto espacial pelo qual a vida das pessoas no país passa a mudar radicalmente, ok? E aí, com essa mudança na indústria, na fábrica, você também tem a iniciação de primeiros processos administrativos, mas também a mudança nas relações familiares, a mudança em alguns aspectos básicos de como é que você vai trabalhar no campo, a mudança como é que a manufatura acerca de como é que a manufatura vai funcionar, ok? Então, esse documentário é bem interessante no sentido de você poder acompanhar essas mudanças, ok? Eu vou avançar aqui um pedacinho para que a gente possa ver o desdobramento disso no transcorrer do documentário, tá? Como é que a indústria fica montada e, ao mesmo tempo, como é que ela passa a ser o meio pelo qual todo o contexto passa a ser redimensionado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pular aqui um pouquinho. Ok? Vou pular aqui para que a gente possa ver. Tem uma parte ilustrada aqui super interessante que a gente vai ver, tá? A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. Ele está falando de 3 elementos fundamentais para que a Revolução Industrial fosse feita, né? Ele cita esses 3 elementos e, ao mesmo tempo, ele vai iniciar uma pequena animaçãozinha para poder situar melhor quem está observando o documentário no contexto da Revolução Industrial. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno, visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos, Jenny! Jenny! Eu consegui! James Hargreaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar difusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James Hargreaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens. Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria inevitavelmente abrir caminho para outra. Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright. Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo.
Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte da energia seria a água. Observem como um processo vai alimentando o outro, tá, gente? Como uma tecnologia vai produzindo outra. A pessoa inventa uma coisa e no outro canto o outro inventa outra, baseado naquilo que tinha sido realizado anteriormente. E isso vai acontecendo quase que espontaneamente pela vontade criativa das pessoas. Mas ao mesmo tempo que isso vai surgindo, novas maneiras de organizar os espaços de trabalho vão surgindo também, tá? Por enquanto nós vamos continuar vendo mais um trechinho disso aqui, tá? Vamos prestar atenção nos detalhes que esse documentário tem a falar, no sentido de que a gente tem que entender que quando um processo técnico é criado, certo? Automaticamente a pessoa que se apropria daquele processo vai dar condição para que uma outra dê continuidade a esse trabalho através do uso de outra tecnologia, tá? Então tem a máquina de fiar, tem o trabalho da máquina a vapor, tem várias coisas que vão se somando ao mesmo tempo e mudando toda a conjuntura da realidade, toda a paisagem social vai mudando, né? Isso aqui é interessante da gente identificar, porque a partir disso é que a gente começa a compreender como é que a administração vai surgindo dentro do contexto dessas mudanças tecnológicas na Inglaterra, tá? Vamos lá. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio, foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. Entendem? À medida que uma invenção é feita, a produção em série desse produto, a produção em massa desse produto vai necessitar de espaços cada vez maiores, porque é preciso lidar com a ação, o diálogo com esse produto, com essa nova tecnologia e com essas novas máquinas, dentro de um espaço em que mais pessoas possam produzir junto com aquelas máquinas que foram sendo criadas em massa, ok? A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é o motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho.
e por volta de 1781 aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. Observem que então aqui a gente vai entendendo como é que funciona não só a criação ou a invenção de novas técnicas, de novas máquinas, mas como todo o conjunto do espaço urbano é redimensionado. E isso vai ter a ver com a maneira como a gente reorganiza o nosso dia a dia, reorganiza a relação dos homens com os homens, das mulheres com as mulheres, dos indivíduos entre si, dentro de um lugar específico, no trabalho ou fora dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez mais que a tecnologia avança, mais os espaços no entorno daquela tecnologia inventada vão ser transformados. Quando você, por exemplo, cria a máquina a vapor, ela vai atravessando os espaços, como é que isso vai alterando toda a estrutura geográfica dos arredores, né? Como é que novos bairros vão sendo criados a partir disso, a partir de que parâmetros as pessoas vão trabalhando e criando novas formas de lidar com o trabalho ou de cuidar da sua casa, né? E aí a indústria vai surgindo na Revolução Industrial. Então não é só uma coisa ligada à criação de novas tecnologias, mas a produção da modernização das cidades, né? Então vamos deixar isso bem claro. E com essa modernização da cidade, várias formas de organização da cidade, aí entra a administração, várias formas de organização da indústria vão surgindo, tá? E aí dando solução, tentando dar solução para esse modo de organização das coisas, que a administração surge. Aí começam os primeiros métodos administrativos, por exemplo, do Taylor, né? A organização racional do trabalho. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial. Então, o que acontece? Quando a Revolução Industrial surge com essas novas máquinas, não só a estrutura da cidade é criada, não só os novos espaços urbanos são criados, mas você tem um país que conseguiu fazer essa revolução anteriormente, dominando outros países. Por quê? Porque eles têm as ferramentas que os outros países não têm. E essas ferramentas permitem um lugar de liderança em relação ao mundo, né? Então os capitalistas começam a surgir, começam a comprar máquinas, começam a produzir novas coisas, começam a reestruturar um país, né? No caso da Inglaterra, mas aí no contexto da Grã-Bretanha em geral, você tem o domínio completo de todos os outros espaços, né, que são parte de outros países. Então, por exemplo, a Inglaterra avança, mas lá você precisa do açúcar lá das Antilhas, da América Central, né? Você precisa de outros insumos de outros lugares para poder alimentar as máquinas, para poder alimentar as pessoas que estão dentro da Inglaterra, mas para isso precisa uma série de acordos. Você exporta máquinas, mas importa produtos primários, por exemplo, mas quem sempre ganha no final do processo é o país industrializado, né? Então é isso que a gente tem que ver, né? Nesse contexto, nessa conjuntura é que começa a surgir os primeiros métodos administrativos. Mais uma vez, tá? Vamos continuar vendo mais um pouquinho aqui. Parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer.
E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. Enquanto as pessoas que eram donas das máquinas enriqueciam, uma série de pessoas iam ficando mais pobres. E aí essas pessoas foram ficando mais pobres, precisaram se integrar a esse novo mundo. E aí eles se integraram através do mundo do trabalho, né? Eles foram contratados para que o mundo do trabalho, através do mundo do trabalho, para que pudessem trabalhar em fábricas, né? Mas antes disso, muita miséria foi produzida, porque uma série de pessoas foi tirada dos seus espaços de vida comum, né? Os espaços de acomodação, né? Os espaços de tranquilidade, né? Na sua vida. A qualquer hora do dia, podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos: o empregador e a máquina. Além da empregabilidade das pessoas, né, apesar das pessoas serem no mundo do trabalho, existia muita pobreza, muitas condições de exploração dentro da fábrica, tá? Aí você tinha crianças com 8, 6 anos de idade trabalhando, né, mulheres também trabalhando, né, tinha crianças que dormiam em pequenas caixas que ficavam nos cantinhos das máquinas, sabe? As casas das pessoas era extremamente insalubre, tá? Então, quanto ao restante do documentário, eu gostaria que você assistisse posteriormente em outra ocasião, tá? Porque aqui a gente vai dar continuidade ao conteúdo da disciplina, agora falando de modelos gráficos virtuais que vocês podem usar online, tá? Para criar fluxogramas ou formas de entendimento de como é que a empresa deve funcionar, tá bom? Aí na outra sessão a gente já coloca isso para vocês, tá? Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês não esquecessem de entrar no site no nosso Google Sala de Aula, o Fundamentos da Administração e Gestão do Processo, código M2DL5YW, tá? Quem precisar eu coloco novamente. E aí, gente, fiquem atentos, porque continua um número baixo de pessoas, né? Só tem 24 pessoas dentro do Google Sala de Aula, tá bom? Aí eu já vou mostrar para vocês aqui essa primeira ferramenta aqui, ó, que vocês vão gostar muito, tá? É o Lucid Lucid Chart. Vocês já podem acessar, tá? E ao mesmo tempo você tem condição de fazer gráficos os mais variados. Como vocês podem ver aqui, tem vários modelinhos. Mas na outra sessão eu coloco para vocês isso aqui pra gente, para explicar, esclarecer alguns detalhes sobre isso, tá?